Olá, boa noite, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui. Opa! Muito bem, vamos aguardar mais um pouco as pessoas chegarem. É sobre isso. Muito bem. Hoje vamos falar quando menos é mais no amor. Vamos lá. Espera um pouquinho. Aqui. Muito bem. Que o Instagram tá informando os seguidores que eu estou ao vivo. Muito bem. Muito bem. Opa. Esperar uns 5 minutinhos, mais uns 3 minutinhos aqui, esperar o pessoal chegar e aí a gente já vai. Boa noite para quem tá chegando. Isso aí. Essa live vai ficar gravada, né? Pra quem tá assistindo o gravado, se quiser adiantar um pouquinho, olha, falta mais 3 minutinhos aí. É sobre isso. Boa noite. Olá, boa noite, Lu, tudo bem? Boa noite. Lu, tô esperando mais uns 2 minutinhos, se o pessoal chega, não chega aqui. E lembrando, essa live vai ficar gravada, tá bom? Boa noite, seja muito bem-vinda. Agora aqui conversando, a gente só se conversa no chat, né? Agora aqui a gente pode conversar. É isso aí. Muito bem. Hoje, gente, então, a gente... imagina, que é isso. Seja muito bem-vinda e qualquer coisa, vamos nos falando aqui. Lembrando, de novo, mais uma vez, né? Vai ficar gravado qualquer coisa. Eu sei que as pessoas têm compromissos. Procurei deixar num horário mais ok. Hoje eu conversei bastante com as pessoas, né, sobre, né, mesmo no Instagram, né, fiz atendimentos e tal, mas hoje teve bastante conversa no Instagram em relação a isso, né, então, pra gente começar, gente, falando quando menos é mais no amor, né, porque assim, quando a gente fala de relacionamento amoroso, às vezes a gente fica esperando mais carinho, mais compreensão, mais um monte de coisa, né, e não tá errado, né, a questão é saber, às vezes, a dose certa, né, às vezes sim, né, a gente tá dentro de um relacionamento que ele não é legal, e esse mais realmente, né, muito menos, mas também tem coisas que vocês vão perceber, né, nesse final, muitas coisas do que a gente busca, né, fora, no outro, né, pode estar sendo alguma coisa que você não tá enxergando dentro de você, né, e é aquela velha história, né, assim, que todo mundo percebe, que todo mundo fala, né, é até um ditado popular que todo mundo fala assim, as respostas sempre estão dentro de você. Aí você fala assim, meu Deus, ok, mas como que eu faço isso? Não é verdade, né? Então, aqui esse encontro é justamente para isso, porque assim, autoconhecimento é muito importante, você ter conhecimento, seja ele de qualquer natureza, é muito importante, mas como que a gente acessa isso? E muitas vezes autoconhecimento é colocado como uma coisa chata, né? E eu quero colocar aqui de uma forma mais leve, tá? Então quem for entrando aqui pode ir comentando, pode ir falando, não tem problema nenhum. Aqui o convite é para uma conversa, né? E para começar essa conversa, eu quero convidar vocês para falar sobre um pouco do nosso olhar simbólico, que ele tá um pouco assim mal calibrado ainda, né? A gente não usa muito, a gente não tá utilizando muito bem, né? Esse mundo que a gente vive, né? Além de ser muito materialista,
materialista, né? Isso é verdade. As pessoas, elas valorizam muito mais aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, do que aquilo que a gente é, né? E com isso a gente não consegue ter essa percepção, esses olhos para realmente ver aquilo que é essencial, aquilo que realmente toca o nosso coração, né? E uma das coisas que podem ajudar a gente a sensibilizar de novo esse nosso olhar é através das histórias. Quem nunca assistiu um filme e se sentiu tocado, né, por alguma coisa, refletiu na vida, né? Quando a gente vê histórias lá antigas, mesmo aquelas histórias da Disney de príncipe e princesa, né, que a gente escuta por aí, né, é uma forma da gente vivenciar de novo, né, essa coisa que a gente tinha lúdica, de criança, de voltar a fantasiar, né? Eu, por exemplo, que estudo muito a psicologia analítica, que é a psicologia profunda de Jung, ele traz muito esse olhar simbólico da vida que falta na gente, né? Então, por exemplo, eu fui criada muito, né, dentro de uma família oriental. E o oriental, dentro dos paranauê religiosos, a gente costuma acender um incenso, né? Só acender o incenso é uma coisa, né? Isso é uma coisa muito cartesiana, muito concreta, né? Mas o que significa você acender o incenso? É quando as suas orações estão sendo levadas lá para os deuses, né? Para as divindades, para as pessoas que já faleceram. É uma forma de demonstrar carinho. Isso, veja assim, não tem muita lógica no racional, mas de certa forma ele preenche alguma coisa dentro da gente que é mais intuitiva, que é mais simbólica, que é mais metafórica, né? E muitas vezes na vida e nos relacionamentos falta um pouco dessa visão simbólica, né? Antigamente, né, na antiguidade, quando uma pessoa queria se conectar com alguém, casar com alguém, o que as pessoas diziam, né? Que não é aquela pessoa desesperada para casar ou para encontrar alguém, não. Ela era uma pessoa que estava, né, com a energia psicológica do arquétipo de Hera, né, que é a deusa, né, do casamento, da conexão, né, assim, né, gente, como tem gente que sempre tá lutando contra o tempo, não sei se tem alguém aqui, e é muito verdade, né, a gente sempre tá lutando contra o tempo, né, e metaforicamente, antigamente, o que as pessoas falavam, né, que a pessoa, na realidade, ela estava lidando com o Cronos, né, com o deus do tempo, né, que, né, é um grande calcanhar de Aquiles, né, também aqui. Oi, Má, tudo bem? Boa noite, como você tá? Né? Então eu convido vocês para assistir, na realidade, né, no bom sentido. Eu vou contar uma história para vocês que é justamente para sensibilizar esse olhar simbólico que tantas histórias nos filmes a gente vê e muitas vezes a gente não traz para reflexão, que é justamente quando você acessa, né, dentro de você essas respostas, né? E eu quero trazer para vocês aqui a história do Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, né? Ele é muito famoso, né, em relação, né, a esse mito, a essa história, né? E o que o mito, né, nos diz, né? Eu não vou contar os 12, aqui eu quero trazer para vocês especificamente em relação à questão, né, dos relacionamentos, é o trabalho número 7. O Hércules, né, para quem não sabe, ele teve que fazer os 12 trabalhos porque num surto de cólera, né, ele foi amaldiçoado, assim, ele foi jogado um feitiço nele pela deusa Hera, né, falando aí de Hera. Ele teve um surto e ele matou os seus filhos e matou a esposa, né? Então, se a gente vê de uma forma concreta, cartesiana, vai falar assim, meu Deus, que psicopata, né? Mas simbolicamente, o que isso quer dizer, né? Pensa numa pessoa, né, que foi levada pelos conflitos, pelas situações, pelos estresses, né, do dia a dia, né? Então, um homem, a nossa parte, vamos dizer assim, mais racional, né? Falando grosso modo, tá, gente? Não que seja desse jeito, né? Ele foi levado por toda essa racionalidade, essa vida cartesiana, e ele destruiu o seu sentimento, né? Ele não levou em conta, ele matou simbolicamente esse sentimento dentro dele, a intuição, né? Essa coisa de interiorizar, né, as informações dentro da vida dele, ele quebrou isso, né? Ainda por cima matou os filhos, né? Quando a gente une esse lado mais racional, mais intelectual, com a nossa intuição, com os nossos sentimentos, isso se equilibra e a gente consegue fazer as coisas mais inteiro, né? Por isso que representa, né, essa pessoa que se perdeu, né? Ela foi, a gente fala, né, isso dentro da psicologia analítica, unilateralizada, né? Ela foi para um lado só. Sabe quando você é jogado nos extremos, assim, tem hora que você tá muito feliz, muito triste? A gente vive assim, tem uma pessoa, pensa numa pessoa
muito, né, carregada dentro de um extremo que foi para esse lado racional da vida e esqueceu do outro, né? E qual que era o sétimo trabalho? Que é esse que nos interessa, que é esse aqui que fala sobre relacionamentos, né? Ele tinha que capturar o touro de Creta, né? Porque assim, existia o rei Minos, que ele sentiu que o seu reino ele estava sendo ameaçado, né? E aí ele pediu ajuda para Poseidon, né? Dentro dessa batalha, para ele não perder o reino. E ele foi lá e ajudou, né? E aí, nessa ajuda, ele pediu algo em troca, né? O Poseidon pediu pro rei Minos que ele sacrificasse o touro de Creta, né? Depois que ele vencesse a batalha, e aí ele não seria derrotado, né? Perdão, ele não seria derrotado, e aí ele continuaria, perpetuaria ali o trono dele, né? Só que aí, gente, o touro era... Oi, Laura, tudo bem? Bem-vinda. E o touro era tão bonito, né? Que o rei Minos falou assim, ai, não vou matar. É tão bonito esse touro, né? Aquela coisa, não vou matar. E aí ele sacrificou outro touro no lugar, né? E o Poseidon ficou muito louco. Eu falei assim, que é isso? Aí ele começou, né, o touro de Creta mesmo, ele meio que enfeitiçou o touro assim, tá? Gente, tem muitas versões, mas eu vou trazer aqui a versão de uma forma mais simples, né? E foi uma das primeiras que eu ouvi, assim, que essa realmente mexeu o meu coração. Mas enfim, aí Poseidon ficou muito louco da vida, porque o rei Minos, ele não sacrificou esse touro, e aí esse touro começou a bagunçar, né, toda a sociedade e tal, fez vários estragos, e aí o Hércules, ele tinha que capturar esse touro, mas ele não podia matar, né? E como que ele captura esse touro? Como é que ele cumpre essa missão dele, né, pra ele se redimir, né, depois dessa perdição aí que ele passou na vida? Ele segura o touro pelo chifre e olha olho no olho. E assim, né, aí ele entrega o touro pro rei Minos e aí ele sacrifica o touro, né? Então, assim, se a gente vê pelo ponto de vista cartesiano, vixe Maria, né? A gente olha assim, né? O que faz sentido, né? Da onde eu posso tirar essa reflexão dessa história dentro dos relacionamentos amorosos, né? Então, dentro da psicologia analítica, né, do Jung, a gente estuda muito isso justamente para ter esse treino, né, para ter repertório e trazer para as pessoas, né, que os mitos, eles sim são histórias de pessoas que já percorreram os caminhos. Por isso que a gente gosta de ler muito best-seller sobre autobiografia, essas coisas, porque a gente se inspira. Mas por aí sempre tem uma camada, né, do inconsciente nosso, né, que o Jung fala que é coletivo. Igual a gente tem herança genética, herança cultural, existe uma herança também psíquica, né? O Jung defende muito isso, que é o inconsciente coletivo. E esses mitos trazem essas histórias para que a gente se inspire. Então aqui, ó, pega para você que está procurando alguém. A primeira questão aqui, que é justamente quando o rei Minos pede ajuda para Poseidon, o que, né, fazendo uma analogia para nossa vida prática, né, para os solteiros aqui, né? Quantas vezes a gente não pede, e aqui até peço uma licença poética, assim, porque aqui até a versão simbólica, né, dessa visão simbólica, eu aprendi com a doutora Francis, assim, e foi a visão, assim, mais assim, certeira que eu aprendi, né, dentro desses meus estudos, né. E aí, ela traz o seguinte, né, dentro da visão dela, e eu compartilho aqui com vocês, que assim, a gente pede pro universo, para Deus, para Santo Antônio, para que você traga, né, aquela pessoa especial, né, legal, né, na vida, tal, e aí é pedido algo em troca, algo muito sagrado dentro de nós, o nosso melhor lado, né, e será que a gente entrega? Né, será que a gente coloca... Geralmente, né, a gente apresenta, assim, a gente mostra... Geralmente a nossa melhor face, né? Quando a gente conhece alguém, aí a gente mostra aquele nosso lado doce, que às vezes não é tão doce assim. A gente mostra ter mais paciência que o normal e muitas vezes a gente nem tá, né? Com o saco da paciência, mas a gente vai lá, fala com a pessoa. Muitas vezes a gente mostra a nossa melhor versão e tá tudo bem, né? A gente quer causar boa impressão, quem não quer, né? Mas essa não é a nossa melhor versão. E se vocês perceberem bem, é muito da cultura do fazer, né? É muito assim daquilo que eu tenho pra te dar, né? E não por aquilo que você é, né? Essa cultura do fazer, né, que a gente tem, da produtividade, né, até no meio do trabalho, é muito isso, a gente acaba valorizando muito aquilo que a gente faz, né, e com isso a gente vai criando, né, para quando a gente conhece alguém, esse caráter utilitarista. E veja, se você se sacrifica muito para agradar uma pessoa,
e você não recebe em troca. Imagina, você despendeu de tanta energia para agradar essa pessoa, você deu aquele bom dia para aquele match, para aquele date, e aí não vem de volta. Como que fica? Né? E, gente, tem um agravante nisso, né, também. Quando a gente conhece alguém, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Aí o primeiro passo aí para que a gente comece a olhar essa questão quando menos é mais. Quando a gente não se conhece, tem uma questão. Eu sempre falo assim, né, isso eu também aprendi, que só um ser humano se relaciona com outro ser humano. Quando um ser humano, assim, né, normal, assim, longe da perfeição, com seus erros e defeitos. Só que assim, quando você não conhece, você não enxerga partes suas, e muitas vezes não só aquelas partes ruins, né, que muitas vezes a gente joga, né, na cara das pessoas, mas tem partes boas que a gente também não tem consciência, tá no nosso inconsciente. E tudo isso que a gente não vê, a gente acaba vendo na outra pessoa. Então, muitas vezes você não se enxerga como uma pessoa tão bonita, tão inteligente, e aí você vê naquele Deus Apolo, né, Deus Apolo, lindo, maravilhoso. Então, quando você se relaciona, é como você fosse essa pessoa mais bonita, né, mais inteligente, mais simpática, mais alguma coisa que você acha que não tem, né, e você vê na pessoa. Né? Então, você se relaciona com quem? Com a sua ilusão, né, com os seus complexos, né, com a sua carência, talvez, né, com que você está se relacionando. Então, ela nunca é a pessoa. Por isso que quando ela desmarca um encontro que ela tem com você, é tão decepcionante, porque não é uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa de carne e osso, você até relevaria. Não é verdade? Faz sentido aqui que eu tô falando pra vocês? Então, uma das coisas que vocês me perguntaram, e eu conversei à tarde, né, com muitas pessoas aqui no Instagram, é sobre isso, né? Será que eu tô me contentando com menos? Né? Não é necessariamente isso. Pode até ser, mas isso é resultado de uma reflexão, de um processo que a gente faz dentro da gente, né? Então, às vezes, aquela coisa acaba tomando uma proporção muito grande, né? Porque na realidade é aquela ilusão, você depositou tudo lá e a pessoa não retorna, né? A gente se sente mal, né? Até de certa forma violentada, né? A violência vem do verbo violar, né? Por isso que quando faz alguma coisa a gente sai, parece que com a espada querendo guerrear, né? A pessoa não retornou. Imagina um Deus Apolo, Deus do sol, o cara é perfeitinho, é racional, inclusive, né? Apolo é o Deus do conhecimento, Deus do sol, ele aparece, ele não faz. A gente se decepciona, né? Quando a gente não enxerga, né, um outro ser humano, né? Por isso que a gente se decepciona demais. A gente enxerga essa coisa linda, maravilhosa, endeusada, é uma divindade praticamente, né? E a gente se decepciona, né? Então, percebam, né? É muito, de novo, esse caráter utilitarista. O quanto você faz para receber em troca, né? Pode perceber, às vezes você, né? Não só da sua parte, né, gente? Aqui estamos falando de sombra, aqui tá só entre nós aqui. Quantas vezes você não se relacionou esperando perceber, assim, o que você pode receber em troca? Ou ao contrário, né? Às vezes a pessoa faz isso com a gente também. Então, esse caráter utilitarista é muito importante. É lembrar dessa história do rei Minos, né? Quando ele recebeu, né, do universo, de Deus, de Santo Antônio, sei lá, quando você pediu esse relacionamento, será que você deu o melhor daquilo que você é? Quando você quer agradar demais, fazer demais, inconscientemente você tá falando pra você que aquilo que você é não é suficiente. E não é verdade, né? E não é verdade. Muitas vezes os relacionamentos, eles acabam terminando também porque às vezes a pessoa vê essa pessoa, né, na gente, essa divindade, né? E não é. Não é. Só um ser humano para se relacionar com um ser humano. Senão você vai se relacionar com as suas ilusões, né? E esses sentimentos, assim, eles engrandecem, né? Eles são muito... É muito decepcionante, gente. Imagina, né? Imagina você na frente de um Deus, assim, tal, e ele te decepciona. Fala, poxa, né? Parece que é o próprio Deus te decepcionando, né? Então, fazendo uma analogia, é muito sobre isso. Entregue o seu melhor. Entregue a sua vulnerabilidade. Esse seu lado é aquilo que você é, né? Por inteiro, por completo, né? E aí, essa ira que acontece, né, no reino, que Poseidon deixa confuso, esse touro sai, é o nosso instinto. O touro representa muito esse símbolo do instinto, da fome, né, dessas coisas mais primitivas, não no sentido pejorativo, que a gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente vontade de abraçar as pessoas, se relacionar, e aí a gente fica confusa. Não é verdade, não é verdade. Mas, aqui, eis que entra o Hércules na história. E aqui eu vou falar com os comprometidos agora. Então, como é que Hércules, ele doma,
né, o touro de Creta, ele segura pelo chifre e olha no olho, diz muito, né? Então, a partir do momento que você engata um relacionamento, é muito importante que a gente trabalhe uma questão de autodomínio, mas não assim forçado, tá, gente? É uma questão, de novo, de equilíbrio, né? Porque dentro de um relacionamento romântico, a gente tem, né, assim, aquela coisa da cumplicidade, da conversa, né? Aquela coisa da entrega, aquela coisa mais sutil, aquelas conversas, né? Que nem assim, às vezes as pessoas colocam aqui, né? Fala, será que é o relacionamento com o pai ou com a mãe, com a minha família, que faz eu repetir, né? Alguns padrões tóxicos dentro do relacionamento? Pode ser, mas é muito mais do que isso, né? O nosso parceiro, muitas vezes, ele acaba fazendo o papel de pai, mas também de amigo, de companheiro, né? Dentro da psicologia analítica, a gente vê por outros, né? A gente vai circundando, assim, toda a situação, né? Um ponto de vista é só a vista de um ponto, então a gente olha, né? A gente vai circulando aquela situação até encontrar, né? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Qualquer coisa, comentem aqui, tá, gente? Eu leio aqui os comentários e vou falando, tá bom? Então, por um lado, tem essa coisa, né, mais assim, sutil, né, dentro do relacionamento. Mas tem o outro lado que é instinto, né, gente? Porque só se for, né, beijo, abraço e aperto de mão, aí a gente tem uma relação de amigo, né? Não é verdade, né? Tem hora que rola aquele desejo carnal, obviamente, aquela volúpia, aquela vontade, aquele instinto. E, né, e como você lidar com isso, justamente, é o equilíbrio, é o autodomínio. É você olhar pra você, né? A questão de você segurar o chifre e olhar, né, pro touro, o Hércules traz, é muito isso dentro do relacionamento, né? De novo, é você olhar e muitas vezes perceber, né, que coisas, né, às vezes, vocês colocaram aqui, né, voltando aqui, me confundi um pouquinho, que vocês colocaram assim, às vezes o meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira, eles fazem certas promessas e eles não cumprem, né? Como é que é esse negócio? Você rola um instinto e eu já ajudei, fiz isso, fiz aquilo, né? Gente, quando a gente entra dentro de um relacionamento, o que mexe muito com a gente é a questão territorial. Falando em touro, né? É verdade, porque assim, pode perceber, se muitas vezes você tem que visitar aquela sogra chata, você tem que ver os amigos chatos do lindo, né? O que você vai querer? Você vai querer alguma coisa em troca, você se sente de novo violada. É uma questão de território, né? E, gente, quando a gente não cuida do território, e veja, é um equilíbrio, né? A gente sai em guerra, a gente sai guerreando, vai falando, vai, né, fazendo as coisas, batendo nas panelas, né? E por aí vai, né? Essa dança do território, ela é mais madura, né, conforme você vai se trabalhando, porque assim, essa questão territorial não é você levantar o muro e sempre se sair defendendo, porque senão você acaba se tornando uma pessoa que só olha para você mesmo, né, e você não interage com o outro. Relacionamentos, gente, é essa troca que se permite. Quando você se relaciona com alguém, independente do relacionamento, essa pessoa ajuda você a enxergar coisas que você sozinho não veria, né? Por isso que relacionamento, ele pode ser muito energizante, né? Como se fosse uma moeda energética, assim, igual dinheiro, né? Falam por aí, né? Dentro dessas culturas mais espiritualistas, mas relacionamento, ele tem ele suscita na gente essa mesma sensação, né? Quando você tá dentro de um relacionamento que é muito legal, principalmente começo de namoro, aquelas coisas, não é? É uma coisa que você se sente completo, você se sente inteiro, você se sente energizado, mas é importante lembrar que a gente tem esses dois lados, né? E uma coisa, gente, que começa a acontecer, né, de novo, com a questão do relacionamento, você começa a falar assim, meu date, meu namorado, meu marido, né? Ou até assim, em família, meu filho, minha mãe, é meu, né? Sabe o Rei Minos, né? De novo, voltando na história. É meu touro. Não vou dar. Não é, gente, não é seu. Não é seu. Não é seu. Né? Então a gente toma posse, né, disso e a gente quer fazer aquela pessoa, né, aos nossos moldes, né? Tem aquela famosa frase do Jung, é muito verdade, aonde tem amor, né, não precisa de poder, e aonde tem poder não tem espaço pro amor. É sobre isso. Quando a gente tem esse território invadido, por isso que o poder, ele precisa estar dentro da gente, não fora. Quando o poder não tá dentro de você, aí sim você vai precisar tomar posse pra fora, né? Aí você vai falar pro seu filho, pro seu, né, que, né, eu tô dizendo até um pouquinho, mas dentro, né, do relacionamento amoroso, ele deveria ter ligado
obrigada a isso, você precisa fazer isso, você tem que fazer assim, 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 assado. A gente esse dedinho, né, vai apontando. Ela não é verdade, a gente vai apontando, você é sentido de posse, você deveria fazer assim, 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 assado. Então, onde tem amor não tem poder, poder não tem amor, então poder precisa estar dentro de você. Quando ele tá dentro de você, o que sobra para as pessoas? Literalmente falando assim, amor, né? Você permite que a pessoa seja aquilo que ela dá conta de ser e tá tudo bem, né? É sobre isso, né? Tá fazendo sentido aqui, gente, para vocês? Então, essas reflexões, elas são muito importantes, né? E aí é quando você para de querer mais carinho, mais coisa, mais... Porque no fundo, gente, a gente tá buscando fora aquilo que a gente não dá pra gente mesmo. Se você se relaciona com uma pessoa que é inteligente porque você não acha, você vai entender que essa dinâmica, ele sempre vai ter que te suprir com a inteligência dele, seja de alguma forma. E é uma forma muito particular, né, que a pessoa tem. Por exemplo, até se você não se acha tão bonita e se relaciona com uma pessoa bonita, né? E é assim, gente, precisa ser bonita pra pessoa. Pros outros, assim, você olha e fala, nem é tão bonito assim. O importante é que seja bonita pra pessoa, né? Então, se você enxerga essa pessoa, se a pessoa é bonita e de repente ela sempre te elogia, né? Eu sou bonita, mas você também é, e de repente essa pessoa para de te elogiar e acabou a energia. Onde que tá? Percebe? Aí que a gente começa... Eu tô trazendo exemplos bobos, assim, mas assim, são nessas pequenas corrupções que a gente faz com o outro, que a gente abre mão dos nossos valores inegociáveis, né? Que a gente acaba não buscando dentro da gente, a gente busca no outro. Ah, faltou o elogio, faltou isso, faltou aquilo, porque você se relacionando com essa pessoa, aquilo te preenche, né? A ilusão te preenche, né? Quando você... É igual ganhar na loteria, né, gente? Quem nunca ficou sonhando o que eu faria com dinheiro na loteria no final do ano? Isso é extremamente energizante, né? Mas é uma ilusão. É uma ilusão, é sobre isso, né? E essa questão de ser menos, né? Onde menos é mais. Pra finalizar aqui, gente, eu quero trazer pra vocês uma coisa muito importante. Quando a gente se relaciona com as pessoas, né, a gente sempre precisa lembrar, essa pessoa, ela não é você. Ela nunca vai ser você. Ela não vai entender as suas dores do jeito que você sente. Ela não vai ter o mesmo ponto de vista, né? Ela pode até ter empatia, ela pode ter até esse monte de coisa, mas assim, ela nunca vai ser você. Né? Quando você... Parece muito bobo e muito óbvio aquilo que eu tô falando, mas quando realmente, assim, você não entende com essa parte racional, por isso que eu trouxe essa parte simbólica, pra que desça aqui, né, no seu coração, e você começa a entender que sim, essa pessoa, ela não é você, né? A essência dela não é a sua, né? Você para de ficar querendo que ela seja você, né? No amor, quando menos é mais, é quando você entende que a outra pessoa é a outra pessoa. Porque no fundo, todas essas cobranças, toda essa falta de poder é a sua busca, né, na realidade de você mesmo. Né? Quando você fala pra pessoa, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, eu faria assim. Mas na minha visão, você tá cobrando que a outra pessoa, ela seja você. E ela nunca vai ser. Assim como ela não é você, você nunca vai ser essa pessoa. Quando você começa a tomar consciência disso, aí sim você começa também a se conhecer, né? Tudo isso, mas assim, você entra num relacionamento mais inteiro, né? E você permite que essa pessoa, ela seja aquilo que ela é, aquilo que ela dá conta de ser, né? E com isso você pode ter relacionamentos e conexões muito mais genuínas. E aí, de novo, porque você está se relacionando com outro ser humano. Ao mesmo tempo que você para de cobrar da pessoa para que ela seja aquele deus Apolo, né? Aquela pessoa que você imaginou lá, né, nas suas ilusões, você também se permite ser essa pessoa, não perfeita, mas inteira, né? Com seus erros e com seus defeitos, né? Gente, é a ironia das ironias, mas assim, quando realmente você começa a perceber esses aspectos dentro de vocês, principalmente esses aspectos mais desagradáveis dentro de você, é que você começa a ter mais empatia com as outras pessoas. É sobre isso, tá bom? E aqui, pra finalizar então, se você gostou disso, se faz sentido pra você buscar um relacionamento, né, com mais
profundidade, né? E além disso, trabalhar a questão do seu autoconhecimento, que eu mostrei para vocês aqui o quanto é importante, né? Para que você enxergue aquilo que é mais verdadeiro, né? Que você pare de se relacionar com as suas ilusões, né? Com essas reflexões. Então, eu vou fazer um encontro no dia 27 de fevereiro, na próxima quinta-feira, às 19 horas, né? Esse encontro, gente, ele tem um investimento de R$197, mas esse, né, de agora, né, já que a gente teve Valentine's Day e o carnaval tá aí, né, amor de carnaval, será que vai, será que não vai, né, para esse mês excepcionalmente, então o valor vai ser o seu tempo, né, o investimento em você mesmo. Então, se você quiser, é só me mandar uma mensagem aqui no direct, né, no privado, que eu respondo pra você e explico exatamente como vai ser. Tá bom? Quero agradecer quem esteve aqui, não pôde ficar, quem ainda está, né? E a gente se vê na próxima, tá bom? Uma ótima semana, um ótimo final de semana também. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.